Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre prescrições de obrigações na União e a relação desse processo com restos a pagar. Como a gente já viu no segundo bloco geral sobre restos a pagar, eu falei que a prescrição não conta mais, certo, sobre a data de inscrição dos restos a pagar, processados ou não processados. A prescrição segue o que consta no Código Civil, é a data de corte. Vamos para o nosso slide para falar sobre o prazo prescricional na administração pública. Então, nós temos a súmula 383 do STF, que a prescrição em favor da Fazenda Pública começa a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5 anos, embora o titular do direito interrompa durante a primeira metade do período. Ou seja, eu não vou aprofundar tanto como é que funciona essa questão de 2 anos e meio, mas eu só posso dizer o seguinte: o prazo mínimo da prescrição é 5 anos. Se eu interromper na primeira fase dos 2 anos e meio, eu não vou prorrogar por 2 anos e meio, eu vou prorrogar pelo tempo que falta até chegar a 5 anos. Exemplo, eu interrompi a prescrição com 1 ano e meio. Em tese, teriam mais 3 anos e meio. Como a gente sabe que quando interrompe e ganha mais 2 anos e meio, 1 ano e meio mais 2 anos e meio daria 4. Ou seja, eu não vou interromper e vou ganhar mais 2 anos e meio. Eu continuo com o prazo original de 3 anos e meio, que vai dar os 5 anos. No entanto, se eu tiver com 4 anos de prazo prescricional e eu interromper, eu ganho mais 2 anos e meio. Ao ganhar esses 2 anos e meio, eu tinha 4 do início, mais 2 anos e meio, vai dar 6 anos e meio total de prazo prescricional. Mas o ponto principal dessa aula é eu mostrar para você que o prazo prescricional, ele não conta mais da data de inscrição de restos a pagar, mas sim da data limite para efetuar o pagamento, que é como diz que deve ser o Código Civil. Vamos para o próximo slide. Então, você está vendo aqui que tem uma obrigação decorrente de contrato, primeiro caso, que vai ser um restos a pagar processados. Ó. Eu me empenhei no dia 31 de março de 2019, eu empenhei, eu recebi o material em junho de 2019, eu liquidei em 2019, certo? E a data limite para pagamento seria 30 de julho de 2019. Suponho que eu não paguei em 2019, preste atenção, eu não paguei em 2019, olha para mim. Se eu não paguei em 2019, o que é que aconteceu no final do ano de 2019? Inscrição de restos a pagar processados. Aí vem a pergunta: o prazo prescricional conta da data de inscrição de restos a pagar processados, que é 31 de dezembro, ou conta da data limite de pagamento? Resposta: data limite de pagamento. Vamos voltar para o nosso slide? Ou seja, o prazo prescricional vai contar daqui, e não da data de inscrição de restos a pagar processados. Segundo caso, que é um caso de restos a pagar não processado. Eu empenhei em 2019, eu recebi o material em 2020, eu liquidei em 2020 e a data limite para pagamento era 31 de julho de 2020. Ou seja, a prescrição começa a correr, a contar da data, certo? Limite para pagamento. E não da data de inscrição de restos a pagar não processados. Ou seja, nesse caso concreto aqui, ó, 31 de julho de 2020, 1º de julho de 2025. Ok? Então, esse é o entendimento correto sobre prescrição e restos a pagar. E para fechar essa aula, eu quero falar aqui sobre o Instituto do Cancelamento e o Instituto da Reinscrição. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Na aula que a gente falou sobre restos a pagar não processados, a gente viu que só quem pode ser cancelado são os restos a pagar não processados. Os restos a pagar processados não podem ser cancelados. Logo, essa situação de cancelamento não se aplica para os processados. Os não processados, eles ganham uma sobrevida inicial de 18 meses. Se não tiver ocorrido a liquidação, eles são imediatamente bloqueados, a não ser que sejam restos a pagar de saúde, Ministério da Saúde, ou de emendas impositivas. 18 meses depois da data de inscrição, se não houver a liquidação, eles são bloqueados. Quando eles são bloqueados, eles saem do sistema, da parte do passivo financeiro, e ficam em uma conta de controle. O que é que acontece nesse momento? O órgão, o Ministério, deve mandar uma comunicação, se for do interesse dele, solicitando que a Secretaria do Tesouro Nacional faça o desbloqueio. Quando ocorrer o desbloqueio, ocorre a reinscrição de restos a pagar não processados. Ou seja, o Instituto da Reinscrição ele existe,
mas ele está atrelado à situação de pedido de desbloqueio, ok? Ou seja, você não reescreve o que você cancela, você reescreve o que você bloqueia. Por que eu estou falando isso? Porque o restos a pagar não processados, uma vez cancelado, e o fornecedor se habilitar para o pagamento, só tem um jeito de efetuar um empenho, liquidação e pagamento dessa obrigação, que é por meio do reconhecimento de despesa de exercícios anteriores. Vamos agora para o nosso slide. O Instituto da Reinscrição foi inserido no Ordenamento Jurídico Federal para os restos a pagar não processados, que foram bloqueados e ainda não foram cancelados. Nesses casos, as unidades gestoras responsáveis pelos saldos dos restos a pagar bloqueados poderão efetuar os respectivos desbloqueios que ensejará a reinscrição. Caso os restos a pagar inscritos em anos anteriores sejam cancelados, não existe a possibilidade de reinscrição. Caso tal situação ocorra e o fornecedor do material ou serviço se habilitar para o pagamento, deve haver o registro de despesa de exercícios anteriores. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra essa parte da aula, certo? Que era a parte final sobre restos a pagar. Então, a gente viu tudo que podia ver, desde controles gerais, LRF, restos a pagar processados, não processados, despesas plurianuais e agora a prescrição de obrigações e a interface dela com restos a pagar, que você viu que agora a linha de corte é diferente. E com isso a gente encerra esse grande bloco sobre restos a pagar. Fiquem com Deus e até a próxima.